tempo e vida social são duas coisas que estão intimamente correlacionadas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma aluna nossa que ela foi aprovada em medicina chamada Giane, tá? E o que ela fez? Eu quero passar em medicina, eu tenho 33 anos e eu não quero ficar anos no cursinho. Esse era o pensamento que ela tinha. O que ela fez? Ela aumentou o tempo dela de estudo. Aí ela foi para o YouTube, dica A, dica B, né? Todas aquelas dicas lá do YouTube, e ela aumentou o tempo dela de estudo. Só que o estudo dela era aquele estudo falso, né? É aquele estudo que não tem aquisição de conhecimento. Quando ela entrou no método Atleta da Mente, o que eu fiz com ela? Eu fiz ela aumentar a aquisição de conhecimento em menos tempo. Então ela reduziu pela metade o tempo de estudo dela e estava aprendendo mais do que quando ela estudava 10 horas por dia. Logo, se ela aprende mais e ela reduziu em 50% do tempo dela, o que acontece? Ela vai ter mais tempo livre para as filhas dela. Tem a live dela, tá? Só pesquisar aí no meu canal, tem o depoimento, tá? Ela passou em medicina em 55 dias, só vocês pesquisarem aí que vocês vão achar o depoimento dela. Léo, todo mundo vai passar em 60 dias? Não, tá? Já vou deixar bem claro. Não é todo mundo que vai passar, tá? Mas é possível. Beleza. Então, acontece. Com o método, ela teve mais tempo para quê? Para poder cuidar das filhas dela. Aí, se ela tem mais tempo de lazer, né? E aí depende do que é vida social, porque daqui a um pouco o cara... vida social é sair todo final de semana. Daqui a um pouco vida social é ter um tempo de qualidade com os filhos, né? Enfim... Então, veja bem, ela conseguiu aprender mais coisas que era grego para ela, matemática era grego, física era grego, química era grego para ela, era uma outra língua, ela não entendia, ela começou a aprender, ela começou a entender os conteúdos, e aí ela começou a aprender em menos tempo, estudando menos tempo. Se ela tem mais resultado naquele período de tempo, ela tem mais tempo de lazer. Agora, por exemplo, vamos analisar um vestibulando de medicina tradicional. Ele faz cursinho, né? Ele faz cursinho, ele fica o dia inteiro no cursinho, 8 horas, né? Vamos botar aqui, ó. Vou anotar. O cara fica 8 horas no cursinho. Geralmente ele paga 3 mil reais por mês, né? 3 mil reais por mês. E ele acha que ele tá no lugar certo, né? Pô, 3 mil reais por mês, Léo. Não tem como eu não passar em medicina, 8 horas por dia. Aí o cara fica às 8 horas, ele é passivo durante o cursinho. Ele é passivo, tá? Quem tá falando isso, Léo? Artigo neurocientífico. Não é eu que estou falando. Passivo. Ou seja, a capacidade dele reter conhecimento é 5%. 5%. Aí ele estudou 4 matérias, 2 horas cada matéria. Estudou 4 matérias. Quando esse sujeito chega em casa... Ele ficou o dia inteiro no cursinho, né? Ele chegou em casa de noite. O que ele tem que fazer? Ele tem que estudar, né? Estudar, revisar, estudar, né? Estudar é adquirir conhecimento. Se o cara não adquiriu conhecimento, não está estudando. Então, estudar entre aspas, né? A maioria acha que é estudar. Aí ele vai estudar essas matérias. Aí são 4 matérias que ele tem que estudar. Vamos botar que ele vai demorar 1 hora para cada matéria. Né? Vamos supor que ele chegou em casa às 6 da tarde. Aí são 10 horas da noite. O cara tem que jantar, tem que tomar banho. Aí quando vê ele vai dormir 1 da manhã. No outro dia tem que acordar às 7. Desregula o cortisol dele. Aí ele aumentou o cortisol, desregula a questão da fome. Começa a ter mais fome, começa a comer alimentos ricos em açúcar. Começa a inflamar a mucosa intestinal dele, causa uma desbiose. Começa a não render mais os estudos, começa a não aprender mais os conteúdos. Começa a descontar no café, começa a querer, não, se eu não estou aprendendo dessa forma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar. Então o cara já fica 8 horas no cursinho, ele já fica 8 horas no cursinho, mais 4 horas estudando em casa, ele termina às 10, né? Porque ele começa a estudar em casa às 6 da tarde, vai até às 10 horas da noite. Aí ele pensa, não, eu vou dobrar isso daqui, eu vou botar mais 4 horas. Aí ele estuda até às 2 da manhã. Aí no outro dia às 6 ele tem que acordar. Aí ele dorme 4 horas. Então na cabeça dele, quanto mais tempo ele estuda, quanto mais tempo ele estudar, mais ele vai adquirir conhecimento. O tempo, ele acha que o tempo está relacionado com a aquisição do conhecimento. Não, na verdade. Por quê? Eu pego um aluno meu que fica 4 horas fazendo prova em casa,
ele faz 4 horas de prova, ele aplica a técnica correta, ele adquire conhecimento, ele tem mais resultado que o cara que estuda 10 horas por dia. Entendeu? Então a gente tem muito essa cultura de associar o tempo. Um exemplo, né, para vocês entenderem. Um exemplo é a academia. Quanto mais tempo eu for na academia, mais eu vou emagrecer. E não é verdade. Não é quanto tempo você vai na academia. É a qualidade do exercício que você faz quando você está na academia. Entende? Então isso é muito importante vocês perceberem. Então, esse cara aqui, esse vestibulando tradicional, né, que estuda de forma errada, que está indo sozinho, com dicas do YouTube, sem um acompanhamento, sem uma orientação, esse cara vai perder muito tempo. Ele vai estudar de forma errada, vai ficar ansioso, vai ficar nervoso e vai achar que a saída dele é aumentar o tempo. Então ele pensa, não passei em medicina porque eu tinha que estudar mais. E aí, na cabeça dele, estudar mais é mais tempo de estudo. Aí ele pensa, não, esse ano aqui eu vou destruir, eu vou estudar 12 horas por dia. Aí tem um rapaz que eu estou mentorando ele, né? Ele estuda e trabalha, ele quer passar em medicina, tá? Eu conheço ele da época que eu era vestibulando, tá? Ele também queria passar em medicina, só que ele acabou desistindo, acabou indo fez engenharia, depois, agora que ele quer voltar, né? Acabou largando a engenharia e agora ele quer ir atrás do sonho dele. E eu conheço ele lá da época que eu era vestibulando. E ele fez cursinho também, não teve resultado. E aí eu falei pra ele, cara, beleza, tu quer passar em medicina? Esse ano ou ano que vem? Esse ano, beleza. Então segue que eu vou mandar aqui, tá? Se tu fizer tudo que eu mandar e tu não passar, a culpa é minha. Beleza. Aí eu falei pra ele, cara, tu vai começar assim, ó, 2 horas por dia. Aí ele, como assim, Léo? 2 horas só? Não é pouco? Eu falei, 2 horas é melhor do que 10 horas estudando, vendo videoaula. 2 horas fazendo prova, sujando a mão de terra, pegando questões, aprendendo com as questões, lendo as questões, fazendo uma boa redação, é diferente do que tu ficar o dia inteiro ali sentado. Quem está falando é a neurociência. Eles falam que você aí que está assistindo, tá? Esse artigo aqui, ele prova que você que assinou uma plataforma de física, uma plataforma de matemática, um cronograma, você que comprou, segundo a neurociência, não é o que eu estou falando, você que investiu aí seu dinheiro num cronograma baratinho da internet, num cursinho online da internet baratinho, você acabou de colocar o seu dinheiro fora e a probabilidade de você ser reprovado é altíssima, porque esse artigo aqui, a neurociência, ela está dizendo aqui para nós que isso não vai estimular o teu cérebro, você não vai adquirir conhecimento, não é eu que estou falando, tá? É a ciência. Você que quer ser médico, você que está me assistindo aqui vai ser médico, você vai seguir a ciência. Você não vai seguir achismo de coach. Imagina que você vai atender um paciente, ele tem diabetes. Aí você vai no YouTube. Como tratar a diabetes? Aí você vê um coach lá falando. Aí você vê o que ele falou e você aplica para o teu paciente. Imagina se um familiar teu vai no médico e o médico faz isso. Ele vai no YouTube. Como tratar diabetes? Aí vai aparecer o vídeo lá, ele vai ver aquilo ali e vai aplicar aquilo com o teu familiar. Não dá. E por que você, que vai fazer a prova, que vai decidir o futuro da tua vida, que é o vestibular mais concorrido, que é a medicina, né? A prova que vai definir o futuro da tua vida, o rumo da tua vida, da tua família, você segue orientações baseadas no achismo e não na ciência? Me conta, me explica, por que tu faz isso? O que está acabando contigo é o YouTube. O YouTube está impedindo, está bloqueando você de evoluir nos estudos. Porque toda hora você fica pipocando de método A, método B, método C, método D, E. Toda hora conto da sereia. Você não tem uma estratégia, um passo a passo para seguir. Então, assim, vida social. O que é vida social, né? Mas, obviamente, se você tiver um método de estudo interessante, você vai ter mais tempo de lazer, vai ter mais resultado. Que nem a academia. Uma coisa é você ir na academia. Eu lembro, eu ia na academia, daí eu ia na academia de um ex-colega meu, né, o Thiago. Aí eu ia lá, ficava conversando com os professores. Aí sempre tinha alguém da medicina que estava na academia, lá ficava conversando, mexendo no telefone e tal. E não tinha resultado nenhum. Agora tu vai no CrossFit, não tem telefone, é intensidade e é 40 minutos, é menos tempo. Às vezes eu ficava 1h30 na academia e não tinha resultado.
Agora eu vou no CrossFit, cara, é 40 minutos, não tem telefone, é alta intensidade, você sai de lá morrendo, entende? Então, é essa percepção. Você estudar é adquirir conhecimento. Se você sentou para estudar, né? Se você sentou para estudar, você tem que adquirir conhecimento. Não adquirir o conhecimento não é estudar. E aí, quando você estuda da forma correta, você adquire conhecimento, você começa a ter resultado. Aí eu venho aqui e falo, passar em medicina 60 dias, ninguém acredita, né? Então, assim, pessoal, quando vocês entendem isso, fica mais fácil vocês renderem nos estudos, tá?